Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. A nossa videoaula de hoje, pessoal, será sobre o assunto de Inconfidência Mineira. Eu peço, por favor, que prestem atenção nessa videoaula, que vocês continuem realizando as atividades que estamos repassando e que vocês estejam todos bem e se cuidando. No mais, espero vê-los em breve. Vamos lá? Então, pessoal, passando aqui para o nosso próximo slide, nós podemos ver alguns pontos acerca do que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista regional ocorrido no ano de 1789. A Inconfidência ela será inspirada pelo Iluminismo e também inspirada na independência dos Estados Unidos. Olha, preste atenção. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a independência dos Estados Unidos foram inspirados pelas ideias de liberdade do Iluminismo. A Inconfidência, pessoal, foi um movimento organizado pela elite local de Minas Gerais. E quais eram os pontos dos revoltosos da Inconfidência Mineira? O primeiro deles, que podemos destacar, são os altos impostos cobrados por Portugal. O outro são os excessos de Portugal na sua administração colonial. Outro pessoal ponto era a possibilidade da aplicação de uma nova derrama. A derrama era um imposto criado para controlar a produção de ouro em Minas Gerais. E o último tópico era a insatisfação com a administração do Visconde de Barbacena. Quando o Visconde de Barbacena assume o poder na capitania de Minas Gerais, qual era a principal função dele? Cobrar os impostos e penalizar quem não pagasse os impostos. E o Visconde de Barbacena vai acabar realizando essa cobrança incisiva dos impostos. Quem é que se beneficia com o não pagamento de impostos? A elite. Então, a elite vai se revoltar contra essa cobrança do Visconde de Barbacena em relação aos impostos atrasados. Passando para o nosso próximo slide, pessoal, nós podemos ver a principal figura da Inconfidência Mineira. No caso, Joaquim José da Silva Xavier, ou mais conhecido como Tiradentes. Tiradentes, pessoal, foi executado no ano de 1792. No entanto, pessoal, cabe ressaltar que, apesar de ser uma das figuras mais conhecidas da história brasileira, a morte de Tiradentes ela não gerou uma grande repercussão na sua época. Então, por que que Tiradentes virou um herói nacional? Eu explico para vocês. Tiradentes, pessoal, vai ser criada essa imagem de herói nacional em torno da figura dele com o início da República, no ano de 1889. Como assim, professor? Como o Império Brasileiro tinha acabado de cair e a República acabava de ter começado, a República Brasileira precisava acabar com a imagem da monarquia e criar símbolos que provocassem uma identificação do povo brasileiro em relação ao regime republicano. Sendo assim, o Império pegou essa imagem do Tiradentes, criou essa ideia de que ele se sacrificou, fez um martírio, de que ele morreu em prol do Brasil e usou o Tiradentes como uma figura referencial da República Brasileira. Nós podemos ver aqui no nosso próximo slide como é que essa identidade do Tiradentes foi criada. Como assim, professor?
Segundo relatos, pessoal, da época, Tiradentes ele foi executado, ele foi condenado à forca, ele foi executado, ele estava de cabeça raspada. No entanto, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, o Tiradentes ele tá como? Ele tá barbudo, ele tá com traje maltrapilho, todo surrado. Qual era a intenção da República ao desconsiderar a forma como Tiradentes morreu e criar essa ideia de que ele foi um grande herói que se sacrificou? Foi feito assim, pessoal. Se vocês olharem bem para essa imagem que tem aqui no slide, vocês vão ver que a fisionomia do Tiradentes ele se assemelha um pouco com quem? Com Jesus. Então, foi criado essa aproximação entre o sacrifício, a morte do Tiradentes e o ocorrido com Jesus. Dentro de uma sociedade religiosa como o Brasil, pessoal, é, é, é- essa aproximação da imagem de Tiradentes com Jesus vai repercutir bastante. Então, vai se criar uma comoção, essa ideia de que o Tiradentes ele foi um grande herói e que ele se sacrificou pelo Brasil. Inclusive, pessoal, na história oficial criada sobre o Tiradentes, assim como na de Jesus, também vai ter um indivíduo que vai fazer o papel de Judas, entre aspas, assim, digamos, o traidor, aquele que delatou Tiradentes para a coroa portuguesa, e também vão ter os, entre aspas, Pedros, aqueles que vão se compadecer do Tiradentes, vão se compadecer do sacrifício do Tiradentes. Então, só ressaltando. Então, recapitulando, desculpa. O Tiradentes, ele foi colocado como um herói do Brasil no início da República. Por quê? Porque se precisava criar figuras para a consolidação da República Brasileira. Então, o Tiradentes e a morte dele acabaram se tornando símbolos da República Brasileira. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre Inconfidência Mineira. Eu sei que esse assunto ele é um pouco complexo, principalmente essa questão da criação da imagem do Tiradentes como um herói nacional. Então eu peço que, se tiver ficado alguma dúvida na cabeça de vocês, que vocês possam me procurar. Eu estou aberto a tirar as dúvidas de vocês. No mais, pessoal, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, um abraço, vejo vocês em breve. Até mais.